Olha, a bancada paranaense em Brasília parece não estar sintonizada com as discussões do pedágio. O fato do ministro dos Transportes, Renan Filho, ter cancelado a vinda ao Paraná na última sexta-feira para receber o controle das rodovias estaduais dos lotes 1 e 2 do novo pedágio, deixa claro que o Partido dos Trabalhadores atuou fortemente para impedir o andamento do processo e poucos parlamentares consultados pela nossa equipe estão por dentro dessa discussão. Olha, desde sexta-feira, a Jovem Pan News, a Jovem Pan, vem ouvindo os deputados e senadores que representam o Paraná. E o que se percebe é que, em alguns casos, além de não estarem acompanhando, parecem estar alheios a tudo o que está acontecendo ou simplesmente não querem se envolver. A deputada Luísa Canziani, do PSD, afirmou que não está acompanhando os bastidores da discussão. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, na sexta-feira afirmou por meio da assessoria que não iria comentar, pois o pedágio é uma pauta que não tem relação com ele. Ontem, a nossa produção tentou mais uma vez ouvir o senador, mas a assessoria informou que não teria como atender o nosso pedido por motivo de agenda. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, também prefere não se manifestar e passou a responsabilidade para o senador Flávio Arnes, do PSB, alegando que Arnes era quem acompanhava as negociações e ainda representava a bancada de senadores do Paraná nas audiências públicas do pedágio. Já Flávio Arnes falou ao Grupo RIC que concorda com um pedágio com a menor tarifa possível e ainda criticou o governador Ratinho Júnior, alegando que o Estado não deveria passar o controle das rodovias para o governo federal. A grande dificuldade é que o Paraná transferiu para o governo federal, já alguns meses atrás, a possibilidade do governo federal fazer o processo de pedágio. Isso significou que tivemos muitos problemas, muitas diferenças, e o modelo do governo federal nem sempre coincide com o modelo do governo do estado do Paraná. Quando nós deveríamos ter assumido esse compromisso de realizarmos com toda a competência, capricho, transparência, pelo Paraná mesmo. Tem ainda os parlamentares que reclamam de não terem sido chamados para o debate. O deputado federal Diego Garcia, do Republicanos, por exemplo, diz que não há comunicação com a bancada federal do Paraná e que os parlamentares estão sendo excluídos das conversas. O governador foi essa semana em Brasília e, assim, ninguém sabia. A maioria dos deputados da bancada não sabiam da presença dele lá. O pouco de informação que a gente tinha no ano passado foi tudo a estaca zero, né? Acompanhamos ali até ter o posicionamento por parte do Tribunal de Contas, né, que se posicionou ali com algumas observações, mas autorizando, né, o leilão, só que daí não aconteceu no ano passado e trocou o governo, agora é tudo novo, né? O deputado federal Tião Medeiros, do Progressistas, garante que não há conversas entre o governo de Ratinho e os deputados em Brasília sobre as questões relacionadas às concessões. Eu vi alguns movimentos do governador, que são movimentos isolados, ele esteve aqui essa semana, teve com o ministro Renan Filho, não comunicou, a bancada não participou, foram alguns parlamentares que são ligados ao governo do estado e que isso não foi compartilhado com todos os deputados da bancada, né? Então acho que está faltando comunicação com os deputados da bancada do Paraná para entender em que momento a gente está. Stefanes Júnior, do PSD, que assume a cadeira na Câmara dos Deputados amanhã, como segundo suplente do partido, lamentou a ausência do ministro no Paraná. É uma pena. O modelo que o Paraná propõe é muito bom para o país e para o Paraná. Garante que as obras sejam executadas nos primeiros anos de vigência do contrato, obras de duplicação, de restauração, viadutos, passarelas, além de ter um seguro depositado antecipadamente. Por quê? Porque no Brasil muitos modelos de terceirizações aconteceram que as empresas ou não fizeram as obras ou simplesmente abandonaram por não poder executá-las no futuro. Isso é uma garantia e o modelo feito já foi combinado com o governo federal, tanto com o ministro Tarcísio no governo Bolsonaro, quanto com o Renan Filho e sua nova equipe agora no governo Lula. O deputado federal Pedro Lupion, do PP, que representa os agropecuaristas, aponta que o atraso no repasse das rodovias paranaenses para o governo federal é um retrocesso. Para ele, se houver mais demora, as estradas terão que ser reconstruídas. É extremamente importante a retomada do processo de concessão das rodovias do Estado do Paraná. Está mais do que provado que nem o governo do Estado, nem o governo federal tem condições financeiras de manter as rodovias. E se demorar mais, não será mais restauração e sim reconstrução das rodovias do Estado.
Nós precisamos de duplicações, tapa-buracos, terceiras faixas e obras importantes em diversas regiões do estado. Eu, particularmente, convivo muito com a região do Norte Pioneiro, que é onde eu moro, e aqui tanto a BR-53 como a PR-092 estão intransitáveis. O deputado Toninho Vancher, do Progressistas, entende que a bancada precisa receber mais informações sobre as negociações e que, certamente, algumas pequenas mudanças no projeto precisam ser feitas. Existe já um avanço grande no debate com o governador. Aí existe uma possibilidade de algumas mudanças. Os deputados estaduais preferem que seja um outro modelo. Eu acho que a gente tem que debater um pouco ainda e chegar a uma solução que é melhor para o povo paranaense, para a economia do estado, para o setor produtivo, para as pessoas que andam nas estradas, que tenham a segurança, que as obras sejam executadas. Então, no meu entender, ainda falta alguns ajustes para fazer. Lembrando que nós estamos ouvindo aqui a fala e a opinião de parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, a respeito do pedágio aqui no Paraná. Nós ouvimos também o Marco Brasil, do Progressistas, que disse que está à disposição para auxiliar na busca de uma solução para o impasse entre as propostas. Esse impasse está desde novembro de 2021. As estradas estão se deteriorando. Alguém vai pagar essa conta, com certeza, né? Eu estou à disposição. Eu acho que esse é o dever do deputado, então estou pronto e preparado. Nossa produção também procurou o líder da bancada paranaense na Câmara dos Deputados, Dirceu Esperafico, do Progressistas, que anunciou que os representantes do Estado vão se reunir com o ministro Renan Filho na próxima quarta, no dia 8, para discutir o pedágio. O que nós sabemos no momento é que o governo do Estado está cedendo as rodovias para que o próprio governo federal faça os pedágios. Nós concordamos com o governo do Estado, sim. Porém, nessa nossa reunião, nós ponderaremos e exigiremos do governo as menores tarifas. O detalhe é importante, sim, mas o Paraná não pode voltar a ter pedágios abusivos como teve no passado. Então, o ponto principal é que sejam taxas aceitáveis e não podemos continuar com aquelas taxas abusivas. Essa reunião é necessária para ajustar os rumos que a bancada vai adotar, pois ainda há muitas divergências entre os parlamentares sobre o modelo de pedágio a ser adotado. Até mesmo os deputados que fazem parte da base de apoio do governo federal e que são oposição de Ratinho Júnior não se entendem quanto a isso. O deputado federal Zeca Dirceu, por exemplo, defende um modelo de menor tarifa e com obras no primeiro ano de contrato. E sejam, inclusive, obras feitas já no primeiro ano. Tenho certeza que o governo federal, o presidente Lula, o ministro Renan Filho vão conseguir, o nosso apoio, inclusive, achar uma nova fórmula diferente daquela do ano passado, que seja mais equilibrada, que leve em consideração a necessidade de ter as obras, mas ao mesmo tempo de reduzir muito as tarifas. Ainda sobre essa tramitação de pedágio no Paraná, contrato entre o governo federal e o governo do estado, o deputado federal Aliel Machado, do PV, afirma que a discussão fica ainda mais confusa quando se fala que o estado precisa bancar as obras e que o governador Ratinho Júnior foi incompetente nas negociações e, por isso, o processo segue com tantos entraves. Acho que o meio termo é o melhor caminho, porque a gente precisa de um modelo que tenha obras, mas que não seja caro, e não jogue tudo também sobre responsabilidade do pedágio. Por quê? Porque isso implica em aumentar a tarifa de maneira muito grande. Então o governo do Paraná atualmente fala que é muito importante o modelo que eles defendem porque vai ter obra. Eles estão transferindo então essas obras para o setor privado. Eu acho que tem que ter pedágio, tem que ter manutenção das rodovias, tem que discutir as obras prioritárias importantíssimas, emergenciais, mas o que está sendo colocado pelo governo do estado do Paraná, na minha opinião, é errado. Tentamos contato com todos os deputados federais do Paraná, mas nem todos retornaram os pedidos de entrevista. Um dos pedidos foi feito até para a deputada Gleisi Hoffmann, que também é presidente nacional do PT. Vamos lá, então é importante falar aqui sobre os comentários que chegaram e os que não chegaram da nossa bancada federal sobre o tema. Falar primeiro do Senado. Sérgio Moro dizer que não tem relação com o tema. Não sei se foi resposta da assessoria dele ou se ele mesmo acha que não tem relação. Se acha, está errado. O Sérgio Moro é senador do Paraná, as estradas são federais e ele está lá, inclusive, para representar o Estado. Então, a pauta tem relação com o Sérgio Moro. A gente espera, inclusive, a posição dele sobre o tema. Já deu tempo de estudar isso, inclusive. Já está lá há mais de um mês.
Aí o Orives Guimarães nem falou, repassou para o colega o Flávio Arnes, como bem a Bia falou aqui fora do ar, pelo menos falou, né, porque ele anda sumido. E falou uma posição que eu não entendi direito. Então vamos lá, ele está reclamando que o Estado repassou para o governo federal as rodovias. Senador, vamos lá, talvez o senhor não saiba, vamos contar para o senhor aqui, desse anel de integração que está sendo leiloado, né, 70%, um pouquinho mais, são de rodovias federais. Então, o grosso já são rodovias da União, senador. Então, o Estado não está abrindo mão de nada, quase. Ele está apenas repassando a responsabilidade a quem realmente é de direito. São BRs, senador. São BRs. Significa que são rodovias federais. A parte estadual, quem fez o repasse foi a Assembleia Legislativa. Eu senti uma certa crítica ali, não, porque o governo do Paraná está abrindo mão. Quem fez o repasse, quem aprovou a lei, foi a Assembleia Legislativa. Então, o povo, através de seus representantes, decidiu isso, senador. O senhor acha que está meio perdido na discussão aí. A sua função é defender o Paraná em Brasília. A sua função é sentar na mesa e negociar agora o melhor modelo pro Paraná. Não para o seu partido, não para o senhor, e não para o governo federal, para o Paraná. Então é importante que o senhor se conecte mais à discussão para que o Paraná não seja prejudicado. Porque parece que a sua fala ficou meio sem pé nem cabeça. Fala da Câmara Federal. Então parece ali, pelas entrevistas que trouxemos, que o Stephanie Júnior e o Pedro Lupion estão mais sintonizados ali com a discussão. Agora o resto, a Gleisi nem respondeu. Ela que é apontada aí nos bastidores como a grande responsável pelo cancelamento da vinda do ministro, né? Ela é a presidente nacional do PT, né? Tem aqui o seu porta-voz, o seu principal aliado, que é o Maurício Chiorato, que é a voz da Gleisi. Toda vez que eu escutar o Chiorato falando, é a Gleisi Hoffmann que está falando. Então, não se engane, quem está falando é a Gleisi. Então, a Gleisi Hoffmann, que é a grande responsável por esse atraso, nem quis conversar, não quis dar a opinião dela. Só age nos bastidores, só age por trás dos panos. Tinha que vir a público, até fazer as críticas que ela considera justas, né? Mas não respondeu. Desde sexta-feira à tarde, nós estamos procurando a deputada e a assessoria dela e a resposta não veio. Ela até falou que ia falar, mas não mandou a resposta. A Luísa Canziani disse que não entrou no assunto. Olha, não estou por dentro, não estou estudando o assunto. Está fazendo o quê em Brasília, deputada? Londrina me ouve nesse momento. Londrinenses, a pauta do pedágio é importante a vocês ou não? Porque a deputada da região parece que não está preocupada. Não estudou o assunto. Ela que já estava lá, inclusive, no mandato passado. Então já deveria estar muito por dentro. Não chegou agora. O Diego Garcia e o Tião Medeiros falaram ali que não foram chamados para a discussão, né? Ora, o deputado federal tem mandato, Pedroso. Ele tem que meter o dedo aonde é chamado e onde não é chamado. Ainda mais se o assunto desrespeita ao estado que ele representa. Então é pé na porta, amigo. Essa discussão aqui interessa meu estado. Eu vou sentar aqui na mesa e nós vamos conversar. Não tem que esperar convite, não. Até entendo ali alguma mágoa, né, que pelo esquecimento de um convite para uma discussão, né, e se o governo estadual não está convidando, está errado, porque tem que mobilizar todo mundo. Não dá para fazer agenda surpresa em Brasília sem avisar a bancada. Agora os deputados também têm que ter a sua proatividade. Olha, é um Machado confuso ali, né? Não, porque o Estado quer repassar para a iniciativa privada as obras. Aliás, então você quer que eu pague pedágio e também pague as obras? É isso? Ué, se vai fazer uma rodada de concessão que uma empresa ficar responsável pelas obras, então nós temos que ter as obras embutidas ali no custo, um custo justo, e até para que eu possa cobrar e para que a obra saia. A obra pública no Brasil, a gente sabe como é que é. Curitiba, como é que está a linha verde? Faz quantos anos que a obra pública, o Estado, que o Aliel defende, que é quem tem que fazer as obras, entregou a obra? Está lá, há 15 anos uma avenida não está feita. Imagina uma obra de rodovia. Então, por isso que a gente quer, inclusive, que privatize. É para ter mais segurança, ter mais conforto e ter as obras. Porque o Estado não faz obra. É isso. Pega tantas outras aí, Pão de Guaratuba, não saiu faz 30 anos, e outras tantas. Não precisa eu aqui dar exemplo para vocês, né? Vocês conhecem bem a realidade de obras públicas no Brasil. Então, é lamentável a postura dos deputados na Câmara Federal e também dos senadores da República. E aí a gente começa a entender o porquê o Paraná
é tão abandonado nesse tema. Porque quando os deputados e senadores não tomam para si essa responsabilidade, deixam o caminho aberto para quem é contra o Paraná agir contra o nosso Estado. Aí, né, quem quer ver o circo pegar fogo, trabalha livremente em Brasília para cancelar a agenda de ministro e para atrasar a discussão. Esse é o problema. É inadmissível, tá? Vamos lá, todos nós aqui que estamos acompanhando essas notícias, vocês ouvintes, a gente que tem, né, feito a cobertura de toda a atuação dos parlamentares, é inadmissível, né, receber respostas como a do Sérgio Moro, inadmissível receber uma resposta como do Oriovisto, como dizer assim, olha, o responsável por esse trabalho é o meu colega. Cada um dos senadores, Mark, recebeu o mandato popular para fazer o trabalho que eles têm que fazer. Eles têm que se inteirar dos assuntos, eles têm que participar e, principalmente, garantir que os interesses da população paranaense sejam atendidos. Ah, a minha pauta não é essa, a minha pauta não é aquela. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é impossível que qualquer representante, senador ou deputado, Mark, que tenha pautas específicas, que defenda o meio ambiente, defenda a educação, defenda qualquer tema que seja, que nesse momento se furte de debater o pedágio ou a questão tributária. E os nossos parlamentares, tanto no Senado, Mark, quanto na Câmara Federal, ou estão sendo excluídos e aceitando ali pacificamente, sem nem corcoviar, sabe? Olha, não te chamaram, você não vai. Ah, você tem outro tema, você não discute. Pelo amor de Deus, se você não discutir o pedágio, que vai ajudar a desatar todos os nós, né, de logística de agora, mas principalmente a construção futura, e se vocês não participarem do debate tributário, vocês estão aí à toa, porque esses são os grandes debates do Estado. Agora, escutar as platitudes que trouxe ali o Flávio Arnes, de discutir, ele não sabe, olha, passou para lá, passou para cá. E aí, o senhor, né, era o representante nas audiências públicas, teve voz contrária a esse posicionamento? Quando essas coisas aconteceram, teve um tipo de cobrança? Ou assim, resolveu sair da toca exclusivamente agora, porque talvez tenha sido cobrado, Mark, não só pelo seu antigo colega de partido Oriovisto, mas talvez porque ali a bancada do PSB agora é um pouco mais ativa, né? Tem alguém pensando ali, o Comitê Central está pensando em dando direcionamento, então agora ele tem o discurso para falar, mas pelo visto o redatório é ruim. E falando dos deputados, Mark, dos deputados federais, você acertou muito quando você fala que eles não têm que esperar convite. Alguém convidou a bancada de oposição? Alguém convidou os deputados que se articularam ali com o ministro-chefe da Casa Civil para que ele tirasse a agenda do ministro Renan Filho aqui do Paraná? Não. Eles se colocaram no jogo e estão jogando. Então, qualquer deputado que se afaste da possibilidade de jogar e de discutir, Mark, tem que ser questionado. Você acertou quando cobrou aqui a Luísa Canziani, você acerta quando cobra todos os nossos outros deputados. Agora, é fundamental que o líder da bancada paranaense, que também falou, articule para que os outros deputados tenham uma atuação e que também o governo do Estado, já que alguns deputados precisam de convite, que eles sejam convidados e integrados ao debate. Não é momento de nenhum tipo de picuinha política, picuinha partidária. Todo mundo que quer o bem do Paraná tem que estar unido. E a gente vai cobrar isso, porque, de verdade, escutar esse tipo de fala, eu teria vergonha, Marco, tanto pela assessoria quanto pela fala direta. Olha, eu quero chamar a atenção aqui para um racha no PT sobre esse assunto. Você escutou aí o Zeca Dirceu dizendo que é importante que já no primeiro ano de contrato nós tenhamos obras. E ele acerta. Tá certo o Zeca Dirceu quando fala isso. Agora, há um racha no PT. Porque o grupo da Glaze, que inclusive está com muito ruído ali em relação ao grupo do Zeca Dirceu, defende outra coisa. Eles falam ali que são contra o degrau tarifário. O que é o degrau tarifário? É justamente isso, né? A tarifa vai ser reduzida em um primeiro momento e quando a empreiteira, a concessionária, entregar as obras previsto no contrato, ela pode subir o preço. Isso é um gatilho que você luta ali para a empresa entregar as obras quanto antes, porque ela vai querer cobrar mais. É mercado. Ninguém é bonzinho com ninguém. Em nada no mundo. Então é o seguinte, é um contrato. Ó, se você entregar a obra, você cobra mais. Isso é o degrau tarifário. Em resumo, é isso. O PT é contra isso. Mas o Zeca Dirceu parece ser a favor, porque está cobrando que a empresa já entre fazendo obras. Já que a Glaze não quis falar, Bia, nós conversamos com a Arius Chiorato, que é a voz da Glaze no Paraná. É isso, olha, então, para trazer novamente esse ponto, a realização de obras no primeiro ano de pedágio, ela permite que as empresas cobrem mais pela tarifa conforme vão entregando essas melhorias ano a ano. E a bancada do PT no estado, aqui no Paraná, é contra essa proposta defendida pelo Zeca Dirceu. O Arilson Chiorato, então, que é do PT aqui do Paraná, liderou a frente parlamentar do pedágio até o fim do ano passado. Ele apontou o que ele espera do modelo. Primeiro eu quero dizer que a simples cessão da rodovia é um processo legal, formal e obrigatório para que o Estado Federal
possa dar continuidade ao processo do modelo de pedágio novo a ser implantado. Nós, na frente parlamentar do pedágio, ou melhor, nós, deputados, no caso eu, tenho lutado bastante para que se mude o modelo de leilão do pedágio. O que é a nossa visão? Tem que tirar esse tal de aporte financeiro, essa taxa que é embutida na tarifa que o governo do estado do Paraná defende. Então, e, portanto, esse é o Aurélio Chiorato. Também você pode escutar a Glaze quando ele está falando. E olha, quem também entrou na discussão é o G7, que reúne o setor produtivo, né, Bia? Exatamente. Fernando Moraes, que preside a FACIAP, falou o que o processo envolvendo o pedágio, ele acha que isso tudo precisa ser agilizado pelo presidente Lula. O que nós pedimos para o presidente Lula e o ministro, uma celeridade em tudo isso, né? A gente já está há mais de um ano sem pedágio e as estradas abandonadas, porque já foi debatido o formato de como ser o pedágio, né? A Assembleia Legislativa teve mais de 20 audiências públicas, teve uma conversa muito grande também com o setor produtivo. Logicamente que agora é um governo novo, mas a gente pede uma celeridade. Para o presidente da FACIAP, não é possível pensar em um modelo de pedágio que esteja priorizada apenas a manutenção das estradas. Eu acho que esse pedágio de manutenção é quando a gente tem estradas. Hoje a gente não tem estradas. Como é que você vai dar manutenção numa estrada que você não tem? Então é muito difícil. Hoje o Paraná tem poucas duplicações, poucas terceiras faixas. Nós discutimos esse pedágio já há mais de um tempo atrás. Então a gente precisa ter essa celeridade que resolva e assina que a gente possa ter estradas boas aí no estado do Paraná. Então, o Fernando Moraes, do G7, também presidente da FACIAP, que é um grande debatedor desse tema. Ele que é da região de Londrina, Pedroso, conhece bem o interior do estado e sabe como é difícil a vida de quem tem negócios ali. Ele tem negócio em Maringá e em Londrina, então ele viaja muito no interior do estado. Ele sabe bem como é difícil não ter rodovias. A Bia teve, inclusive, Cascavel esse fim de semana, né, Bia? Enfrentou as estradas. Como é que está a situação? Muitos problemas, aqueles pontos de deformidade no asfalto por conta dos veículos de carga. Tem buraco grande até no acostamento, que não é trecho aí de trânsito frequente de veículos. E também as panelas, né, ao longo do trecho. Também reparei no Mato Alto, que está tomando conta ali de parte das estruturas que ficam na lateral das vias. Então, a 277, que é a rodovia que a gente usa aí para ir de uma ponta a outra do estado, está realmente com um cenário de abandono. Você veja ali que o Fernando Moraes, da FACIAP, do G7, diz uma coisa importante. Olha, nós temos que discutir as terceiras faixas. Mas o problema, Pedroso, é que não temos nem a duplicação em muitos pontos. E eu reforço aqui, não é só questão econômica, gente. Não é só o agronegócio estar preocupado em escoar a safra. São vidas. São vidas. Qualquer estudo de mortes em estradas traz lá o dado que as colisões frontais são as que mais matam. E por que tem colisão frontal? Porque o pessoal ultrapassa, né? Infelizmente vem o carro na outra via. Claro que é imprudência, claro que há outros problemas, mas se tiver duplicação isso diminui. Então o que nós estamos falando aqui são de soluções para salvar vidas e mais. Inclusive o próprio ministro Renan Filho dos Transportes, Pedroso, conta o seguinte, que ele era governador de Alagoas, e ele, inclusive, fez um relato lá na reunião, que estava o governador, estava o secretário de Infraestrutura, estava a equipe técnica do Ministério dos Transportes. Ele fez o relato dele, olha, tem que duplicar, porque onde duplica a estrada, você, inclusive, gera mais empregos, porque a estrada desenvolve toda uma região. E não é só o emprego da obra, é o emprego que fica, porque comércio novo é aberto, vai ter um posto de gasolina na beira da estrada, vai ter um hotel, vão ter a infraestrutura de uma estrada que funciona melhor. Então, a longo prazo, não é só, inclusive, a questão da segurança viária, a questão do escoamento da safra, a questão da economia que vai dar mais. A economia local também ganha muito, Pedroso. Ganha muito, tá? Isso é indiscutível. Tanto é que boa parte do desenvolvimento ele acontece através desses caminhos de logística. Então, assim, se os deputados, se os nossos parlamentares, se alguém tinha dúvida, Mark, a respeito da importância disso, eles acabaram de escutar o representante do G7, que falou em nome da economia. Você trouxe agora, né, esse dado em relação à questão das colisões e a segurança para as vidas das pessoas que ali trafegam. Então chegou o momento de que esses deputados, que por mera politicagem, e eu acompanhei seu comentário na sexta-feira e você acertou, que é a política com P minúsculo,
estão atrasando o desenvolvimento do Estado, estão afetando a segurança da vida das pessoas, esses deputados têm que passar a ser cobrados, tanto pelos empregos que estão diminuindo, que não estão acontecendo, quanto pelo aumento do custo de produção. A gente acompanhou o Fernando Moraes aqui, mas a gente já ouviu em outros momentos a FETranspar falando de quanto você encarece o frete por conta disso, e a gente tem acompanhado os relatos como o da Bia, da insegurança. Então, mais do que essa disputa interna do PT, que a gente está acompanhando ali desse grupo do Zeca Dirceu e do grupo da Gleice, que estão mais interessados ali no poder interno, na disputa interna do partido, para ver quem vai ter chance de disputar o governo do Estado daqui 4 anos, a gente tem que discutir o seguinte: superar a politicagem, Mark, e colocar a política com P maiúsculo de novo atuando. Pedroso, agora eu quero perguntar para você. Eu sei que, inclusive, acompanha de perto os bastidores dos partidos, é um tema que você gosta muito de estudar, inclusive academicamente. Existe essa discussão, esse racha no PT Paraná entre o grupo do Zeca Dirceu e o grupo da Gleisi Hoffmann? Existe uma divisão profunda. Tanto é que nos principais cargos e na principal disputa, eles estiveram em momentos opostos, né? A gente lembrou, já trouxe aqui a questão de Itaipu, eles estavam em momentos distintos, na construção da chapa, na direção do partido. Parte, inclusive, Mark, algumas pessoas não sabem, um dos diretórios que era previsto, um problema que levou o PT a renovar os mandatos sem eleição, era o diretório aqui do Estado do Paraná, justamente por conta dessa disputa de força. O Zeca Dirceu fez um investimento muito grande para ampliar a votação dele aqui no Paraná, justamente querendo reivindicar o mando aqui do Estado. Então, a disputa ela está intensa entre esses dois grupos partidários e o foco é justamente a eleição aqui de 2026. Então, você tem esses dois grupos e depois você tem aqueles subgrupos, né, que ora gravitam em torno de um, ora gravitam em torno do outro. Então, o Zeca Dirceu está ali, inclusive, apostando que vai vencer a disputa, porque diz que ele está com problemas lá no governo federal e tem se desgastado. Então, nos resta ver o que vai acontecer, mas eles estão brigando e brigando muito.